todos, tudo bem? Aqui é a Procássia de Língua Portuguesa do 6º ano, tá? E vou falar um pouquinho com vocês sobre o primeiro conteúdo da apostila que provavelmente ou vocês retiraram ou receberam em casa, né, do estado de São Paulo. Essa primeira apostila, esse primeiro conteúdo vai falar sobre variação linguística, né? O que é isso? O que é variação linguística? O que é tipo de linguagem? Nós temos normalmente duas variações linguísticas, e dentro dessas duas variações nós temos outras ramificações que a gente vai ver depois, né? E dentro dessa variação linguística nós temos a linguagem coloquial e a linguagem formal, norma culta ou norma padrão. Pode usar esses três termos para esse outro tipo de linguagem que não é coloquial, tá? A linguagem coloquial é quando a gente usa a gíria, a gente usa o regionalismo, quando a gente usa um tipo de linguagem mais afetiva, normalmente a gente vai usar com os nossos amigos, normalmente a gente vai usar num ambiente menos formal, né? Quando a gente quer expressar um carinho, quando a gente quer expressar a nossa região, quando, né, de acordo com a nossa região, a gente vai se expressar de formas diferentes, tá? Só lembrando que regionalismo conta o Brasil todo, tá? Isso também acontece em outras línguas, né? Não só no português. Por que eu falo isso? Tem gente que acha que porque a gente é de São Paulo, a gente não tem sotaque, né? Que nossa forma de falar é a forma mais correta. E não é. Na verdade, se você for para outras regiões do Brasil, o pessoal vai achar muito esquisito o jeito que você fala também, né? O pessoal vai falar, nossa, com certeza ela é de São Paulo, ou, entende? Então, na verdade, assim, a gente também fala em gírias, tá? E isso é regionalismo, de acordo com a região. E dentro desse regionalismo nós temos as gírias, que é aquela linguagem que a gente usa em determinados grupos para se expressar também. E gírias diferentes também tem a ver com idades diferentes, situações socioeconômicas diferentes, ambientes diferentes que vocês frequentam, tá? Eu vou dar um exemplo que, assim, eu aprendi que a idade, tem hora que toca na porta e mostra pra gente que a gíria que a gente usava não tem mais aquele uso. Por exemplo, zica, né? O zica, o cara, pra mim, zica era uma coisa ruim, uma coisa de uma pessoa zicada. O que é uma pessoa zicada? É uma pessoa super azarada. Era quando tudo dava errado, tava tudo zicado, né? E quando eu ouvi meus alunos falando, ai, fulano é zica, eu falo, nossa, coitado, não fala desse jeito do coitado, né? Dá um pezinho de arruda pra ele que as coisas melhoram, né? Vamos pensar assim. Aí a pessoa olhava, não, professor, ele é da hora. Eu falei, então por que você tá falando assim dele? Né? Aí o pessoal começou a falar, não, professora, zica é legal. Eu falei, não é, gente, vocês estão usando errado. Na verdade era porque, né, na minha época, a gente usava zica pra uma coisa azarada. E por aí vai, né? Ela muda, a gíria também muda, a linguagem muda de acordo com o tempo. A língua, ela é viva, então ela muda de acordo com o tempo, né? E a gente tem a norma padrão, que é aquela norma que a gente aprende na escola com os professores de língua portuguesa, tá? Que é o jeito certo de se usar a gramática. Não quer dizer que é o único tipo de linguagem correta, tá? Mas é o jeito certo de se usar a gramática. Porque em vários momentos você tem que usar a norma padrão. O próprio nome fala, é um padrão a ser seguido. Tem empregos, entrevista de empregos também, em vestibulares. Na verdade, nesses momentos, as pessoas querem saber o que você aprendeu durante a sua vida, né? E dentro da escola. E não tem como você chegar falando em gírias, colocando abreviações que não são adequadas e por aí vai. Então é o que a gente chama de norma padrão. Mas qual afinal tá correta? Na verdade, gente, as duas estão corretas. Depende do momento que você usa, né? Por exemplo, você não vai usar num grupo de amigos a norma padrão. Vai ficar muito esquisito. Já pensou? Você vai conhecer lá o crush, tá? Essa eu aprendi. Você vai lá conhecer um crush, você viu aquele gatinho lá. Aí você chega, toda na norma culta, tipo, boa tarde, chamo-me Cássia Cristina de Carvalho Gonçalves. Poderia saber o vosso nome? Meu, o pessoal, o cara ia olhar assim pra você e falar, tudo bem, amiga, né?
E em contrapartida, eu também não posso usar a linguagem que eu uso com os meus amigos para uma entrevista de emprego, para um vestibular, né, para situações mais formais. Já pensou eu, uma advogada, chego para defender meu cliente e falar: ai, juiz, tá ligado, tá certo, então é o seguinte, o cara inocente, pá. Também não vai rolar, né, gente? Então é por isso que os professores de língua portuguesa estão aqui, né, para ensinar qual é o momento adequado e como usar a norma padrão nesses momentos que você deve usar a norma padrão, tá? E muitas vezes a diferença é isso aqui, ó, pequenininha, pequenininha. Eu falo isso porque às vezes tá lá, assinale a alternativa em que apresenta a norma padrão. E tem um monte que é parecida. Um monte. Normalmente isso acontece, tá, gente? Até nas minhas provas, desculpa, sociedade, mas eu tenho que admitir. Apresenta um monte de alternativa parecida e às vezes a diferença é mínima. E é tão usual por nós, é tão usual que a gente nem sabe que aquilo tá errado, que é de acordo com a gramática. Por exemplo, pra. Gente, muita gente usa em redação pra. Eu cansei de corrigir redações que tinham pra. Eles, nossa, professora, não pode? Então, na redação não pode, porque o pra, ele é informal, ele é uma abreviação do para, daí é uma abreviação coloquial, então não pode. Ou então, assistir o filme. Quando você assiste o filme, né, usa o verbo assistir como verbo transitivo direto, é como se você estivesse prestando socorro ao filme. Tipo, você pegou o filme e vai lá, vamos lá, 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira, né? Também não é adequado, certo? Ao filme. Mas quem é que fala desse jeito? Então, pelo fato da gente não ter o hábito de falar dessa forma, isso acaba resultando que a gente normalmente acaba não escrevendo dessa forma, e por isso que a gente escreve tanto na escola, a gente treina tanto na escola. E até mesmo respostas, né? Eu vejo muitos alunos escrevendo, por exemplo, tá, que nem a gente fala, só que o certo é está, e até com acento, né? Então, essa é a diferença das linguagens coloquial e linguagem formal, norma culta ou norma padrão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão perceber que tem várias questões que você tem que falar o tipo de linguagem, né? Ah, qual é o tipo de linguagem usado no texto? Se usar o mínimo de carinho afetivo, sabe? Mesmo que não fale em gírias, mas usa termos afetivos que você não usaria com William Bonner, por exemplo, quer dizer que é uma linguagem coloquial. Entenderam? Espero que tenha ficado aí as dicas, gente. Qualquer dúvida, vai entrando em contato comigo, mozinho, e fica em casa. Beijo!